Física B, ótica, estuda os fenômenos relacionados à luz. Eu não recomendo copiar nada. Eu acho copiar uma pena. Eu acho copiar uma perda de tempo e aprender menos. Se tu tem certeza absoluta que aprende mais copiando, o faça. Mas é contra a ciência. A ciência prova que as pessoas que copiam não escutam. O ser humano é unitarefa. Professor, eu leio, faço a tarefa e escuto o rádio ao mesmo tempo. Não mente, porque as pesquisas nunca acharam um ser humano assim. Todos os que fazem assim leem mal, escutam mal e fazem as tarefas mal. Sou cientista, tenho que acreditar no que a ciência me diz. Nunca, nem sabe assim, ó, o cara é super empresário, ele tá no telefone, dirige o carro e passa MSN aqui. Aí MSN não, desculpa, SMS, pode ser? Aí tá ali, né, WhatsApp, passa o WhatsApp ali. Aí esse cara é ninja, vamos fazer uma pesquisa com o ninja. Aí bota no laboratório e dá um monte de tarefa ao mesmo tempo, se fode todo. Na verdade é que ele tá um pouquinho com atenção no... Aí fala um pouquinho com o cara, numa pausinha ele dá uma digitadinha e fica clicando, entendeu? Entre os três, achando que está fazendo os três ao mesmo tempo. Porém, na hora que ele dá uma olhadinha, atravessou o carro que ele não esperava, bum, matou a família, se arrumou. Tá entendendo? Então tu é unitarefa. Queres te arriscar? Arrisca, mas aí a responsabilidade é tua. Eu recomendo acompanhar pela apostila, é uma boa. Sou tarado por copiar, pega o vídeo, pausa e copia bem quietinho em casa, entendeu? Eu não posso esperar tu copiar, beleza? Ó, estuda os fenômenos relacionados. Eu acho que vocês não entenderam, não dá pra ser assim. Não dá, se vocês falarem, o professor Otávio trava, tá bom? Mais um, eu não queria que fosse vermelho, beleza? Ó, estuda os fenômenos. Isso, garoto. Os fenômenos relacionados à luz. Olha que bonito. Estuda os fenômenos relacionados à luz. O que é luz então, já que nós vamos estudar a luz? É uma, alguém lembra a onda? Eletromagnética. Peraí. Momento importante. Uma dificuldade enorme das pessoas que estudam física é aprender quais são as radiações eletromagnéticas que existem. Como hoje eu vou falar da luz, que é só uma das 7 radiações eletromagnéticas que existem, eu quero a partir de hoje já começar a enfiar na tua cabeça quais são elas todas. A primeira onda eletromagnética que a gente conheceu e é a onda de menor frequência é as ondas de rádio. Ondas de rádio. Tu usa elas? O senhor não escuta o rádio, mesmo assim tu usa elas. Celular usa ondas de rádio. Televisão usa ondas de rádio. Certo? Rádio amador, ondas de rádio. Depois nós temos as micro ondas. Usa direto. O senhor lá em casa é só fogão. Usa Bluetooth do celular, é micro-ondas. O Wi-Fi da tua casa é micro-ondas. Professor, por que da antena do meu aparelho Wi-Fi não frita meu cérebro e o micro-ondas cozinhou a comida? Porque a frequência é um pouco diferente. A frequência do micro-ondas é tal que a molécula de água fica saculejando quando é atingida por ela. Aí a molécula de água se agitando dentro do alimento ou esquenta de dentro para fora. E é um espaço menor também, né? Ali tem a ver com espaço, mas principalmente a frequência. Mesmo que eu pegasse o micro-ondas, entupisse de antenas Wi-Fi ali, em volta tudo, e ligasse todas no máximo, não ia acontecer nada comparado com o micro-ondas por causa da frequência. Deixa eu te contar, eu não resisto. A descoberta do micro-ondas foi totalmente por acaso. O cara estava fazendo uma máquina de enxergar à noite para tanque de guerra, era uma arma bélica. Aí o cara terminou o canhão lá de micro-ondas para enxergar à noite. Por que não faz com infravermelho que nem os outros, professor? Porque aí, se o cara enxerga infravermelho e eu estou com uma lanterna infravermelha, ele vai me enxergar, entendeu? Aí se eu estou com uma tecnologia micro-ondas e ele infravermelha, eu posso ver ele sem ele me ver, ou vice-versa. Mas infravermelho todo mundo tem uma câmerazinha no tanque de guerra ali, né? Vai que o cara está usando infravermelho, tu consegue achar ele. Tu vê, né, cara? As guerras avançando a tecnologia mais uma vez. O cara estava na hora do recreio dele. Na hora do recreio. Ele estava com chocolate no bolso. Nossa, tá quase chegando. Ele botou o chocolatezinho no bolso. Ô amigo, vai lá, vamos testar a câmera. Foi lá. E aí, deu pra ele ver, porra, cara, que definição, que imagem, show, vamos dominar o mundo. Aí ele foi comer o chocolate dele. Quando ele foi comer o chocolate dele, o chocolate estava todo derretido. Ele, ué, o ar-condicionado está funcionando. Não era para ter derretido.
se derreteu, alguma coisa derreteu meu chocolate. O que derreteu meu chocolate? Foi lá no canhão de micro-ondas dele, descobriu que a frequência que ele estava usando agitava as moléculas de água e aquecia as coisas. Alguns anos depois, o forno de micro-ondas estava inventado e hoje o mundo inteiro usa essa arma bélica que foi aprimorada para o nosso uso diário. E assim, tudo veio disso, tá? Essa lâmpada. Isso aqui, vamos inventar uma lâmpada. Ampola de Crookes era para estudar os elétrons que essa porcaria funcionava e nem brilhava. Aí a galera descobriu que botando aquele pozinho branco, fazendo umas alterações, era uma ótima fonte de luz. E aí a ampola de Crookes virou a lâmpada fluorescente. Certo? Loucura, né? Os próprios chips eletrônicos de foto, né? O chip que detecta foto lá, sensor de imagem, os caras estavam fazendo uma memória de computador. Aí deixaram a memória ali exposta, foram ir lá no computador verificar os dados estavam apagados. Que merda esse chip que a gente inventou. Mas engraçado, tem uns dados aqui que eu não entendo porque... uns dados com formato estranho. Ah, meu Deus! Caramba, o chip registrou o teto! Uhul! É assim que inventaram a máquina fotográfica digital. Nada a ver, entendeu? Deu um tiro no lado, acertou no outro. A ciência é assim, cara, uma loucura. Uma loucura. Ô galerinha, micro-ondas, depois, infravermelho. Galera, tudo emite infravermelho o tempo todo. Tudo. A parede está emitindo infravermelho, mas eu não estou enxergando. Vocês emitem infravermelho. As cadeiras, qualquer coisa emite infravermelho toda hora. Basta que esteja numa temperatura acima do 0 Kelvin. Lembra disso? Se o objeto está com uma temperatura acima do 0 Kelvin, vai espirrar um tipo de luz que tu não enxerga. Nome dessa radiação? Infravermelho. Aí, se eu apagar essa luz que está refletindo na tua pele e vindo para o meu olho, que me faz te enxergar, lembra, a luz não está vindo de ti, hein? A luz está vindo da lâmpada, certo? Se eu quisesse continuar enxergando, eu poderia pegar uma máquina que detecta infravermelho, obrigado, e converte em luz. É o binóculozinho lá do Rambo, sei lá, que tá à noite, né? E o cara vai lá, aí aparece os carinha vermelhinhos, mata os caras, é um clássico, certo? Então, infravermelho, tudo emite infravermelho o tempo todo. Quanto maior a temperatura, mais radiação emite. Chega uma hora que se tu for aquecer um corpo com um pedaço de ferro, tu aquece, ele está emitindo infravermelho já. Aquece mais, aumenta a frequência do infravermelho. Aquece mais, chega uma hora que ele começa a emitir luz. Luz de que tipo? Vermelha. Se nós pudéssemos continuar aquecendo, vermelho, alaranjado. Depois, aumenta mais um pouquinho a temperatura. Amarelo. Depois, verde. Azul. Quase. Anil. Dizem que anil é viadagem do Nilo. Ninguém viu, só o Nilo. Anil e Ô professor, peraí. Tu tá querendo me dizer que eu vou ter que saber as cores do arco-íris na ordem? Na ordem! Como assim, professor? Porque quanto maior a frequência de uma radiação, mais energética ela é. Então o vestibular pode perguntar: qual luz é mais energética, o alaranjado ou o azul? O azul, né? Porque eu estou falando em ordem de aumento de frequência, né? Então o azul, ele é mais energético do que o alaranjado ou o vermelho ou qualquer cor acima. Voltando às radiações eletromagnéticas. Primeira é a onda de rádio. Eu tenho sorte, cara, que essas duas primeiras eu uso elas todo dia. Eu acordo com a minha televisão ligando, ondas de rádio, e logo depois eu esquento o leite no micro-ondas. Aí fica fácil para mim gravar. Não sei se tu faz a mesma coisa. Infravermelho, eu lembro que eu emito o tempo inteiro. E acima do infravermelho tem o vermelho, sacou? Não tem como tu errar. Aí as cores do arco-íris eu acho que é o mais primário, né? De repente tem que se esforçar um pouquinho mesmo. Depois do violeta, adivinha quem vem? Ultra. Tá vendo, cara, como os nomes ajudam a entender? Ultravioleta, essa aqui começa a ficar perigosa. A partir daqui começa a poder dar câncer já. A partir de ultravioleta as radiações são ionizantes, podem arrancar partículas dos teus átomos. E aí pode gerar um tumorzinho e pode dar problema. Por isso que a gente pede tanto carinho quando vocês forem se expor ao sol, né? Se bem que a ciência é confusa, né? Tu já viu o cara falando, tem que tomar banho de sol. Tem que ser 1 hora e tem que ser próximo do meio-dia. Já viram essa história? Vitamina D, né, cara? Vitamina D que não é uma vitamina, é um hormônio. Se descobriu
recentemente que se o cara não toma banho de sol, na hora do sol forte, durante o tempo certo, falta vitamina D no corpo dele e uma série de outras doenças podem aparecer. Peraí, então é para tomar banho de sol ou não é, caramba? Tu não pode abusar, mas um pouco de sol é fundamental para a saúde. Por causa de quê? Vitamina D, que não é uma vitamina, é um hormônio, né? Uma palhinha aí de coisas importantes que estão em voga e podem aparecer no vestibular. Ultravioleta, depois, quebrou o braço, o que tu faz? Raios X, esse aqui já é começando a ficar pedreira o negócio, e aqui, aí é destruidor, raios gama. Raios gama, tomara que tu nunca precise usar, porque se tu precisar usar, quer dizer que tem um tumor no teu corpo, e aí não sabe mais o que fazer, a quimioterapia não resolveu, tu vai ter que bombardear aquele tumor com raios gama para destruir aquelas células, só que vai pegar em outras partes do corpo também um pouquinho, né? Por isso que a pessoa fica tão doente, tão adoentada quando toma radioterapia, raios gama, certo? Pronto, as 7 radiações eletromagnéticas que existem, em ordem de aumento ou diminuição de frequência? Aumento de frequência, aumento de frequência. Galera, por que eu gosto de falar isso logo que eu vou falar da luz? Para que vocês lembrem que a luz é uma pequena faixa do que existe agora aqui nos atravessando. Tu só enxerga uma pequena faixa. Essa lâmpada, por exemplo, ela emite um monte de ultravioleta. O quê? Tu me recomenda vir com protetor solar para a sala de aula? Mas sem dúvida. Aqui, tenho 31. Estou debaixo dessas lâmpadas há uma década. As marcas na pele são nítidas. Esta lâmpada emite ultravioleta e tu deve vir com protetor solar para a sala de aula. Não faz bem para a saúde essa lâmpada. Passa protetor, professor. Ultravioleta não. A minha irmã passa todo dia há muitos anos. Todo mundo pensa que ela é mais nova que eu, aquela safada. Olha pra ela, tem 36, né? Olha pra ela, tua irmã mais nova, fica puto da cara. Cara acabado, foda. Ultravioleta, o nome só sugere que a frequência é acima, né? Ultra é acima do violeta. Abaixo, infravermelho. Nós vamos estudar lá no final do ano na física E, nós vamos estudar todas as radiações eletromagnéticas. Aí eu vou te mostrar como é que se gera essa radiação, certo? Para gerar essa radiação, na verdade, é muito parecido com a luz. Vamos pensar ali, ó. Se eu tiro a corrente elétrica, para de brilhar, concorda comigo? Os átomos estão, então, tranquilinhos, estáveis. Quando eu faço a corrente elétrica passar por esses átomos, o elétron da camada de valência, lembra o último elétron? Fica energizado, sai do átomo, e aí na hora que um outro elétron volta para esse átomo, ele cospe um fóton, que é a luz. Então é assim que a gente emite luz. Estimula um átomo para ele perder um elétron, na hora que ele ganha o elétron dele de novo, ele cospe um fóton, uma partícula de luz. A ultravioleta é praticamente igual à luz, só que eu tenho que energizar um pouco mais o átomo. Só isso. Então eu pego um átomo, energizo ele bastante, ele perde o elétron. Quando ele ganha o elétron, cospe o fóton ultravioleta. Só para ter uma noção, raios X, como é que gera? Tem gente que acha que precisa de material radioativo. Não precisa. Raio X, tu pega uma lâmpada super poderosa, esquenta ela um monte para ela começar a liberar elétrons, acelera o elétron com uma DDP enorme, uma voltagem enorme, 100 mil volts. Esse elétron fica tão veloz que na hora que ele bate numa placa metálica, ele desacelera e libera raio X. Quer dizer que uma máquina de raio X só funciona enquanto está na tomada. Tirou da tomada, ela para de emitir raio X, tu pode comer a máquina que não vai fazer mal. Dá para lamber a máquina, não tem mais radiação. Porém, se tu tira raio-x todo dia, tu é técnico de radiografia, aí tu vai tomar um pouquinho de raio-x todo dia, né? Por isso que tem que botar o colete de chumbo, que tem um núcleo atômico parrudão e aí bloqueia a radiação, porque a eletrosfera é oca, lembra? A eletrosfera é vazia, a radiação passa. Para bloquear a radiação tem que bater no núcleo. E é por isso que a gente usa átomos pesados, com bastante elementos prótons e nêutrons no núcleo. Aí o cara fica atrás da parede de chumbo, tira a radiografia, trabalha só 6 horas por dia, vai se aposentar mais cedo, ganha um pouquinho mais por periculosidade, técnico de radiografia. Ó, interessante, é um canal bom aí pra quem, né, gosta da área. Tem que treinar muito, né? Tem que ter um olho do caramba para poder detectar a trinca ali na fratura do cara e tudo mais. Mas é bem legal.